Eu sou a Bia do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre espaços vetoriais? Vamos lá. Bom, provavelmente quando você estava estudando álgebra linear até agora, você se deparou com vetores que tinham 2 coordenadas, 3 coordenadas, talvez até mais de 3 coordenadas, n coordenadas. E eu não sei se falaram para vocês, mas nesses casos a gente diz que o vetor com 2 coordenadas, por exemplo, pertence ao R2, com 3 coordenadas ao R3 e assim por diante. Se ele tiver n coordenadas, ele vai pertencer ao Rn. Esses carinhas aqui são exemplos dos nossos espaços vetoriais. Vamos ver uma definição mais precisa de espaço vetorial. Então, um espaço vetorial Vzão consiste de... Ele vai ser um conjunto não vazio, então a gente vai conseguir escrever vários elementos para esse conjunto. Além disso, ele vai ter uma soma e a gente diz que ele é fechado para soma. O que isso significa? Significa que se a gente pega 2 elementos desse espaço, então a soma deles continua pertencendo ao nosso espaço, beleza? E ele também tem uma multiplicação por escalar e ele é fechado para multiplicação por escalar. Primeiro, o que isso significa? Um escalar é um número real, então a gente vai pegar um número real lambda e um elemento do nosso espaço V e a gente vai fazer o produto lambda vezes V. Quando a gente faz esse produto, ele continua pertencendo ao espaço vetorial, nesse caso ele é fechado para soma. Então, para ser espaço vetorial, essas 3 características aqui têm que ser satisfeitas, beleza? Tá bom, mas só essas 3 características, infelizmente, não vão bastar. Além disso, a gente vai ter algumas regrinhas para a soma e para a multiplicação por escalar, que vão ter que ser satisfeitas. E essas regrinhas é o que a gente chama de axiomas. Então, vamos dar uma olhada nos axiomas. E vamos começar dando uma olhada nos axiomas da soma. O primeiro axioma é da comutatividade. Ele diz que se a gente pega 2 elementos, tanto faz a gente somar U com V ou somar V com U. O resultado tem que dar o mesmo, tá bom? O segundo é a associatividade. Se a gente tem 3 elementos do espaço, eu posso somar V com W primeiro, depois somar com 1, ou eu posso somar U com V e depois somar com W. Tanto faz, o resultado tem que dar o mesmo. A gente também tem a propriedade do elemento neutro. O que vai ser o elemento neutro? A gente denota desse jeito aqui, com 0, e ele vai ser um elemento do nosso espaço vetorial, tal que para todo outro elemento, do nosso espaço vetorial, a soma desse elemento com o elemento neutro dá o próprio elemento que a gente tinha antes. Ou seja, o elemento neutro, ele não altera a soma. E por último, a gente tem o inverso aditivo. O que é essa propriedade? Ela diz que existe um elemento do nosso espaço, que é esse elemento W, e para todo outro elemento do espaço, a soma de V com W vai dar o elemento neutro. No caso, esse Wzinho aqui vai ser o nosso inverso aditivo. Essas são as multiplicações, essas são as axiomas da soma. Agora vamos ver os axiomas da multiplicação por escalar. Para a multiplicação por escalar, a gente também tem 4 axiomas. O primeiro dele é o elemento neutro para a multiplicação por escalar. A gente denota ele desse jeitinho aqui, e ele é tal que quando a gente multiplica por um outro elemento do nosso espaço, então a gente obtém o próprio elemento de volta. E esse cara aqui, no caso, vai ser o elemento neutro da multiplicação por escalar. Então, ele não vai alterar a multiplicação por escalar. Outro axioma é da associatividade. Se a gente tem um elemento do espaço e 2 escalares, tanto faz eu multiplicar um escalar pelo elemento e depois multiplicar pelo outro escalar, ou então multiplicar os escalares entre si e depois multiplicar pelo elemento, beleza? As últimas 2 propriedades são propriedades distributivas. A propriedade 7 diz que eu posso distribuir um escalar numa soma de elementos do espaço vetorial, e a propriedade 8 diz que eu posso distribuir o elemento numa soma de escalares, beleza? Vamos ver os exemplos de espaço vetorial. O primeiro exemplo que a gente vai ver vai ser o Rn com soma e produtos usuais. Bom, como eu falei para vocês, o Rn vão ser formados por vetores que têm n coordenadas. Então, eu peguei aqui um vetorzinho U, que tem n coordenadas, e um vetorzinho V, que também tem n coordenadas, beleza? Vamos ver as nossas características, se elas são satisfeitas. Olha só. Primeiro, ele é um conjunto não vazio, certo? Porque a gente está aqui com 2 elementos, a gente consegue escrever vários elementos para esse conjunto. E agora vamos ver as propriedades, a soma e a multiplicação por escalar. Vamos ver se essa soma aqui vai continuar pertencendo ao Rn, se ele é fechado para a soma. Como é que eu faço a soma de 2 vetores? A gente soma coordenada a coordenada. Então, a gente vai ter U1 mais B, aqui é A, desculpa, A1 mais B1, A2
mais B2 e assim por diante, até o AN mais BN. Ou seja, a soma desses dois vetores aqui continua sendo um vetor com N coordenadas. Então, pertence ao Rn e ele é fechado para soma. Vamos ver agora se ele é fechado para multiplicação por escalar. Vamos pegar um lambda e distribuir nesse vetorzinho aqui. Então, a gente vai ter o seguinte. Esse lambda ele vai multiplicar cada uma dessas coordenadas. Vai ser lambda 1, lambda 2, lambda 3, até o nésimo termo, lambda AN. Então, continua dando um vetor do Rn, então ele é fechado para multiplicação por escalar, beleza? E se a gente testa os axiomas, vocês vão ver que todos os axiomas, todos os 8 axiomas, vão ser verdadeiros. Para a gente não perder muito tempo, eu só vou mostrar 2 axiomas para vocês. O primeiro é o elemento neutro da soma. Lembra da definição que o elemento neutro é um elemento do espaço, então é um elemento do Rn, vai ter n coordenadas e ele não vai alterar a soma. Então, se eu fizer a soma desse cara aqui com esse, eu vou ter que obter esse mesmo vetorzinho aqui. Então, todas as coordenadas desse elemento aqui vão ter que ser iguais a zero. Vai ter n coordenadas iguais a zero. Esse é o nosso elemento neutro do Rn, beleza? E o inverso aditivo da soma. O inverso aditivo vai ser um cara que eu vou denotar desse jeito, menos u, e ele vai ser tal que quando eu somo com esse, eu vou obter o elemento neutro. Então, para eu fazer uma soma de um cara com esse vetorzinho aqui e obter o elemento neutro, eu vou ter que ter os inversos desse número, vou ter que ter menos eles. Então, eu vou ter menos A1, menos A2, menos A3 até o menos AN, beleza? Então, como eu falei para vocês, todos os outros axiomas são verdadeiros e a nossa conclusão desse exemplo é que todo Rn com soma e produtos usuais é um espaço vetorial. Agora, vamos ver outro exemplo. Vamos dizer agora que eu dou para vocês esse espaço S, formado por vetores do R3, tais que a terceira coordenada Z é igual a 1, e ele tem soma e produtos usuais. Eu quero saber se ele é um espaço vetorial. Bom, primeiro, eu consigo escrever elementos para esse cara, eu posso escrever vetores com terceira coordenada igual a 1, e essas duas primeiras coordenadas aqui quaisquer. Então, ele é um espaço, a gente ainda não sabe se ele é um espaço, mas ele é um conjunto não vazio. Vamos ver a soma e a multiplicação por escalar dele. Bom, a gente viu que ele é não vazio. Agora, a soma dele. Como é que a gente faz a soma de dois elementos? A gente soma elemento a elemento, certo? E aí vai ter esse caso aqui. Só que repara o que aconteceu. Na terceira coordenada, a gente obteve 2. E olha só, pela definição do nosso espaço, a terceira coordenada dele tem que ser igual a 1. Então, a soma não está dentro do nosso espaço, ele não é fechado para a soma. Isso daqui não pertence a S, então ele não é fechado para a soma. Logo, como já não satisfez essa característica, a gente já vai dizer que ele não é espaço vetorial. E aí a gente pode parar por aqui, mas muitas questões vão além disso e elas pedem para você ver o que você pode fazer, definir uma nova soma e uma nova multiplicação por escalar para esse S aqui ser um espaço vetorial. Como é que a gente faz isso? Então, a gente pode definir nova soma e nova multiplicação por escalar. Por exemplo, a gente pode fazer uma soma, que a gente denota desse jeito aqui, tal que as primeiras coordenadas a gente soma, as segundas também, mas a terceira a gente não soma, a gente mantém iguais a 1, beleza? E a gente também pode definir uma multiplicação por escalar, tal que a gente multiplica a primeira coordenada, multiplica a segunda, mas não multiplica a terceira, continua dando 1 aqui. Então, ele vai ser fechado para a soma, nesse caso, e fechado para a multiplicação por escalar. E aí a gente vai ter que ver se as outras propriedades são satisfeitas, se os 8 axiomas são satisfeitos. E se a gente verifica, a gente vai ver que eles também dão certo quando a gente define essa nova soma e essa nova multiplicação por escalar. De novo, só para ilustrar, vamos dar uma olhada, então, em 2 axiomas. Então, como eu falei para vocês, a gente testando, a gente vai ver que eles são verdadeiros, então esse é um espaço vetorial. O elemento neutro vai ser o cara que pertence ao nosso espaço, então a terceira coordenada dele tem que ser igual a 1, isso que você tem que tomar cuidado para não sair botando 0 aqui. E ele é tal que quando a gente soma com outro elemento, a gente obtém o próprio elemento. Então, o elemento neutro da soma, nesse caso, é esse vetor aí. E o inverso aditivo da soma, a mesma coisa. Toma cuidado para você não sair colocando aqui o menos o cara que apareceu no nosso vetor, beleza? Menos 1, sei lá. No caso aqui, ele tem que pertencer ao espaço. Então, a nossa terceira coordenada tem que ser igual a 1. É isso.
Esse vídeo te ajudou? Responde aí!